Glória a Deus, muitas pessoas aí nos acompanhando agora. Nós vamos ouvir um trecho da palavra de Deus. Quero compartilhar com você, amém? Está lá em Lucas capítulo 24. Lucas 24. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo número 13. Uma palavra bastante conhecida. E eu orei, hoje ao Senhor, pedi uma palavra a Deus para que eu pudesse ministrar para você, para mim, uma palavra que viesse de encontro à nossa realidade, ao nosso coração. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, que diz assim, olha: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distanciava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que fizeram a respeito de Jesus o Nazareno, que veio e foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Creio que só até aqui será suficiente para nos embasarmos na palavra de Deus e aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu peço que a Tua palavra agora entre em cada coração nesse momento. Cada um que está nesse momento, Senhor, conosco, seja tocado agora, seja livre, que haja libertação, que haja cura. Enquanto, Pai, eu ministro a Tua palavra, que o Senhor possa visitar a Tua igreja, que Deus, o Senhor possa visitar o coração de cada um dos meus queridos, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Quando nós começamos a analisar a nossa vida, perdão, nós entendemos que a vida de todo ser humano ela é constituída de início, de fim e de recomeço. O grande problema é que muitas vezes nós não compreendemos isso, que todo final marca o início de um novo tempo. Cada uma nova fase em nossa vida, porém, agora de uma forma diferente, de uma forma melhor, porque nós agora temos mais experiências. E agora nós não vamos cometer os mesmos erros, novamente, os mesmos erros que cometemos, nós não cometeremos mais. Ou vamos fazer as coisas de uma forma mais prudente, porque nós adquirimos experiência. A nossa vida se consiste de início, meio e recomeço. Por quê, meus queridos? Nós sofremos porque muitas vezes nós achamos que estamos num beco sem saída. Nós sofremos quando, na realidade, nós sofremos antecipadamente. Nós sofremos porque ouvimos falar, sofremos porque tememos, um grande gigante que tem se levantado nesses dias, é um gigante chamado medo, que tem sido pior do que o vírus, que tem sido pior do que os governantes, e através desse medo, os governantes têm nos manipulado como uma massa, grandiosa massa de manobra na mão deles, por causa desse gigante chamado de medo. Nós entendemos que talvez chegamos num beco sem saída, quando na realidade era apenas uma esquina que nós deveríamos dobrar e seguir em frente. Nós nos deprimimos, nos abatemos, nós nos desesperamos, porque nós não entendemos isso, que não é o fim, que o fim ele é apenas uma oportunidade para algo novo começar em nossa vida. Quando chegamos no final de um ciclo,
nós entendemos de um período, de algo, de uma situação, é porque realmente algo novo vai acontecer na nossa vida, né? Muitas vezes nos desesperamos, nós não entendemos, nos preocupamos porque somos falhos, nós somos seres humanos e nós temos medo, né? Chegamos então a um beco sem saída, quando na realidade esse beco era apenas uma esquina que devemos dobrar e continuar. Quando Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal, isso significa, meus queridos, que hoje nós podemos até viver um dia mal, podemos viver um dia mal com cara de fim, com aparência de beco sem saída, com cores de tristeza, pela falta de perspectiva, mas que na realidade, se o choro ele pode durar uma noite, isso significa, isso representa que é a passagem do hoje para o amanhã, e o amanhã nos dá uma magnífica perspectiva de que a alegria vem, de que as coisas vão mudar, de que uma nova oportunidade irá surgir. A alegria, ela vem pela manhã, é o que a palavra de Deus fala, de que o fim não representa o final das coisas, mas esse fim, ele representa para cada um de nós um recomeço. Meus queridos, quando a palavra de Deus fala, quando Saulo de Tarso ele entra numa profunda depressão, porque ele descobre que tudo aquilo que ele defendeu por toda a sua vida era um erro. E que erro era esse? Era o judaísmo, tudo aquilo que ele acreditava, a religião, a forma que ele estava agindo, a forma que ele perseguia os cristãos. Ele era sincero naquilo que ele estava fazendo. Ele realmente acreditava naquilo que ele estava fazendo, mas de repente ele tem um encontro com o Senhor e ele descobre que tudo aquilo que ele viveu até aquele dia foi um simples erro. E ele cai em profunda depressão, e ele se vê num beco sem saída. E a palavra de Deus fala que o Senhor abre os seus olhos, e ele enxerga que diante dele não estava uma muralha, um final, mas uma esquina, que quando ele virou e seguiu em frente, nós podemos observar e ver que nasce então o grande apóstolo Paulo, um homem de Deus, maior teólogo, maior pregador da palavra de Deus. Deus muda totalmente a história dele. Quando ele achou que era o fim para a vida dele, né, o Senhor transforma aquele fim para o apóstolo Paulo, para Saulo, né, deu a oportunidade de nascer o apóstolo Paulo, e era apenas um recomeço da parte de Deus para algo muito melhor que ele ainda iria viver. Amém, meus queridos? Quando a mulher adúltera ouve a voz no fim do túnel dizendo, olha, vai, porque nem eu te condeno, o que ela vê, ela percebe que naquele exato momento não seria, né, o fim para ela, não seria morte por apedrejamento, mas o Senhor estava colocando diante dela um grande recomeço à sua frente, né? Ela descobriu aquela voz, vai, nem eu te condeno. Onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Então vai, porque nem eu te condeno, mas não peques mais. Naquele momento, Deus vira a página e começa a escrever uma nova história. Aquilo era apenas um recomeço. A palavra de Deus fala, não é o que dizer, de Moisés, de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ruth, e o próprio Cleopas, que nós acabamos de ler no texto que nós acabamos de participar, que era tio de Jesus. É o que dizer, porque quando os apóstolos pensaram que Jesus estava morto, o que acontece, meus queridos? Que tudo havia acabado. Eles entenderam naquele exato momento, olha, Jesus morreu, foi crucificado e morte de cruz. Então acabou, não tem mais jeito, acabou, os nossos sonhos acabaram. Não somente aquilo que Jesus estava pregando para eles, não somente aquilo, mas o sonho, o desejo de ver as coisas se realizando. 3 anos e meio andando com Jesus, vendo milagres, acreditando, mas acharam por um instante, devido à circunstância do momento que eles estavam vivendo, que era uma circunstância difícil, que era a crucificação de Cristo. Cristo foi entregue aos seus algozes, e naquele momento, então, eles acharam que tudo estava acabado. Cada um se dispersou para um lado, e a palavra fala que Cleopas vinha para o caminho de Emaús, onde era a sua cidade, conversando com mais um, dizendo, olha, o que aconteceu? Ele morreu, agora acabou, não tem mais jeito. Mas a palavra de Deus fala que eles foram surpreendidos pela ressurreição do Senhor, que marcou o início de um novo tempo para aquelas pessoas. E a ressurreição de Cristo, né, a vida de Cristo, marcou para eles um recomeço.
algo extraordinário, algo tremendo. Eu quero dizer isso para você nessa noite, presta bem atenção, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, você pode se abater, você pode enfrentar profundas tristezas, você pode estar achando que é o fim, chorar, rasgar sua alma diante do Senhor, se esconder dentro das cavernas da vida, porque muitas vezes nós fazemos isso, nós nos pegamos diante de situações e circunstâncias da nossa vida, que nós nos escondemos dentro das nossas cavernas, dentro do interior, aquele quartinho escuro dentro do nosso coração, do nosso peito, da nossa alma, nós nos distanciamos de tudo. Será coincidência, meu querido, que todas as vezes que nós passamos por isso, que todas as vezes que enfrentamos algum problema difícil, que enfrentamos enfermidades, que enfrentamos, desempregos, que enfrentamos tantas coisas ruins na nossa vida, pessoas que se levantam contra nós, porque às vezes palavras têm muito mais poder, do que situações para nos ferir, para nos magoar, para nos entristecer. Às vezes a situação que você está vivendo é difícil, mas uma palavra de alguém que você ama, uma palavra de alguém que você considera, essa palavra pode abater a tua alma, essa palavra pode abater o teu espírito, amém? Essa palavra pode te derrubar. E quando isso, será que é uma coincidência? Porque todas as vezes que surge uma situação diante de nós, surgem também as cavernas, um lugar para você se esconder de Deus e tentar desistir de tudo, um lugar para você puxar o freio de mão, um lugar onde você fala, olha, acabou, não tem mais jeito, eu não vou mais, eu não quero mais saber desse negócio de ser crente, eu não quero saber mais desse negócio de igreja, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero saber mais de orar, eu não quero saber. Nós estamos como Elias fugiu e se escondeu dentro de uma caverna, pensando, olha, acabou, não tem mais jeito, é o fim. Mas veja, meus queridos, que nesse momento, o Deus que mesmo quando nós desistimos dele, o Deus que nunca desiste de nós, nesse momento então nós ouvimos a voz de Deus dizendo, como ele disse para Elias, o que fazes aqui, Elias? O que é que você está fazendo dentro dessa caverna, Elias? Você é homem de Deus, você é profeta, você tem um chamado, tem algo tremendo da parte de Deus para a sua vida. Então eu quero dizer isso para você, não se esconda, não se abata, não omita o chamado de Deus para você. Quero contar uma história para você. Certa noite, o fósforo, ele se acendeu e chegou diante da vela e foi acender a vela. E a vela ficou desesperada e disse, você não pode me acender, porque se você atear fogo em mim, eu vou derreter e vai acabar a minha vida, acabou. E o fósforo olhou para ela e falou, minha querida, mas não foi para isso que nós fomos criados. Você foi criada para ser luz, para brilhar, para resplandecer, para mostrar o caminho, para alegrar o lugar escuro, o ambiente, para trazer vida, claridade, luz. E eu não posso fazer muito, a única coisa que eu posso fazer é doar para você a minha chama. E quando eu doar para você a minha chama, eu também vou ter cumprido o meu propósito de vida. Porque não adianta nada você ficar guardado dentro da caixa, não adianta nada você ficar guardado dentro do maço de velas. A sua vida, você pode até se poupar, mas a tua vida vai passar e você não vai viver, você não vai manifestar glória, você não vai manifestar graça, você não vai manifestar presença de Deus, você não vai viver o teu objetivo, você vai simplesmente vegetar. E tem gente assim. Então, quando a vela entendeu, o palito já estava quase acabando, já estava quase se queimando, ela disse, depressa então, atia fogo em mim, porque eu não tenho mais medo, eu vou emanar tudo que eu tiver. Foi isso, meus queridos. Porque que o Senhor disse para Elias, sai dessa caverna, levanta, come e bebe, porque ainda é longa a tua caminhada. Deus ainda tem muita coisa para fazer na tua vida. Não é essa enfermidade, não é esse desemprego, não é essa crise, não é essa pandemia que vai te parar. Deus não muda de opinião toda hora, não, meus queridos.
não volta atrás, o Senhor continua aguardando, o Senhor continua esperando que você ative fogo, que você queime como a vela, que você irradie o poder e a glória de Deus que está sobre você. Levanta, come e bebe, porque longo ainda é teu caminho. Porque quem caminha com Jesus, ele entende que todo final é apenas uma oportunidade para um grande recomeço. Sua história pode até parecer que ter chegado ao fim. Então eu quero dizer para você nessa noite, você mesmo que Deus está falando, se prepara, porque algo novo, desafiador, da parte de Deus, está surgindo sobre a tua vida nesse momento. Eu quero declarar, em nome do Senhor Jesus, que os planos de Deus a teu respeito não mudaram. Que não é a circunstância ou a situação, mas Deus não mudou. Tua história não vai acabar assim. A sua vida não vai acabar assim. A tua família não vai acabar assim. Deus tem algo novo para a tua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Creia, em nome de Jesus, o melhor de Deus ainda está por vir sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. O melhor de Deus ainda está por vir sobre a igreja de Jesus na face da terra, sobre a igreja brasileira na face da terra. A igreja está se incendiando, Deus está incendiando a igreja. E quando o fósforo do Espírito Santo vier colocar fogo nessa vela chamada igreja, o poder de Deus vai iluminar toda a escuridão da nação brasileira, em nome de Jesus. Deus já começou a fazer isso. É algo profético que está acontecendo. É algo profético que está acontecendo na tua vida, em nome de Jesus. Presta bem atenção. É com você mesmo que Deus está falando. É você, meu irmão, é você, minha irmã, que Deus está falando nesse momento. O Senhor tem algo bom. O fim é só uma oportunidade para um grande recomeço. Acabou, pastor, não. Acabou essa fase ruim, essa fase da tua vida. E uma fase nova, algo novo está para acontecer. Aqueles apóstolos não tinham noção do que ia acontecer depois daquilo. Eles acharam que aqueles 3 anos e meio era tudo. Não, o Senhor tinha eternidade. O Senhor tem a eternidade para nós. Eu quero declarar essa palavra sobre você. Quero ministrar essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar. Recebe em nome de Jesus, o novo da parte de Deus. Deus vai te surpreender. Assim como o Senhor surpreendeu, sabe, meus queridos, aos discípulos, aos apóstolos, a Cleopas, o Senhor vai surpreender você também. Não desista, não para não. Não volta atrás não. Continua firme. Deus vai honrar a sua fé em nome de Jesus. Quero orar por você. Senhor Deus, querido e todo-poderoso, em nome de Jesus, Senhor, visita essa pessoa agora, essa família agora, que já pensou em parar, em desistir. Talvez já pensou até em se suicidar. Mas eu quero dizer isso para você, a tua vida é tão boa. Deus tem uma vida tão bonita, Jesus tem uma vida tão bonita para você. Ele tem coisas grandiosas para você. Você experimentou o ódio das pessoas, o rancor, a traição de pessoas. Mas abre o teu coração nessa noite para experimentar o amor de Deus. O amor do Senhor Jesus sobre a tua vida. Pai, visita essa família agora, visita essa casa. Traz paz, traz libertação. Liberta agora, Pai, desse vício maldito. Caia por terra agora em nome de Jesus. O Senhor vai te libertar desse vício. Não é o fim para você. Esse vício da bebida, das drogas. O Senhor vai te libertar e vai te levantar. Em nome de Jesus. Você ainda vai ser feliz em nome de Jesus. Tua vida vai dar certo. As coisas vão dar certo, mas entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Senhor, derrama a tua bênção, a tua paz, a tua unção, a tua salvação sobre esta família. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus abençoe os teus planos, os teus sonhos, os desejos do teu coração. Pode parecer impossível, mas Deus é Deus que não muda. O Senhor é dono do ouro e da prata. Ele sabe te dar a condição de você realizar esse sonho. Deus pode levantar pessoas ou Deus pode mudar a tua história. Uma porta nova vai se abrir.
Tem mais de pessoas que estão desempregadas nesse momento. E eu quero declarar sobre a tua vida que uma porta nova irá se abrir em nome de Jesus. Deus ainda tem muita coisa para fazer, meus queridos. Deus ainda tem muitas coisas para realizar na tua vida. Por isso eu peço que você fique firme, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Eu não quero me prolongar, para essa live não ficar muito longa. Quarta-feira, nós estaremos novamente, amém? Às 20 horas. Quarta-feira, às 20 horas. Quarta profética, em nome de Jesus. Prepara o teu coração. Convida pessoas, compartilha essa mensagem com pessoas que amam, com seus amigos, em nome do Senhor Jesus. Ore por nós. Ore pela nossa igreja. Igreja Apostólica Doxa. A igreja da família. Ore por nós, ore pela igreja. Ore pelo Bispo Antônio, pela pastora Gilda. Amém? Que nós estaremos orando por você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.